Tá agitado aqui o Entre Nós, já vamos fazer conexão agora com a Sônia Blota, nossa correspondente na Europa. Boa tarde, Sônia, sempre um prazer ter você aqui. Tudo ótimo, Adri. Uma ótima tarde para você, para o Fábio, para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo pelo YouTube. Sempre tem novidade, é aquela história de tédio não morremos, minha amiga. Não, jornalistas nunca. Vamos lá, Sônia. Lula em Bruxelas, a gente já trouxe aqui a manchete desse encontro, né? Entre integrantes representantes dos países da União Europeia, América Latina e Caribe. E, novamente, o discurso do presidente Lula é crítico em relação à governança mundial, às desigualdades e à questão do acordo Mercosul e União Europeia, que ele voltou a citar que vai respeitar todas as definições ambientais que foram estabelecidas nesse acordo, mas sem ameaças. Ou seja, ele permanece com o mesmo tom dos últimos discursos em relação a esse assunto. Exatamente, Adriana. Inclusive, a gente quer saber qual foi a contraproposta, né, que o Brasil está liderando para mandar para os europeus para que esse acordo finalmente saia do papel depois de 24 anos. Mas o que está acontecendo? Depois de 8 anos, a CELAC, que são os países da América Latina e Caribe, está se reunindo com os países da União Europeia. Então, são cerca de 60 líderes e que o assunto mais latente é a guerra que está acontecendo aqui na Europa, né? A guerra da Ucrânia. Acontece que, o que está acontecendo? O Brasil, apesar de ter defendido uma postura a favor da ONU, ele também defende uma postura de que países que sejam pró-Rússia possam se manifestar. Então, tem uma confusão aí diplomática, vamos dizer assim, que foi criada, né, dentro dessa expectativa dessa cúpula. Agora, qual que é o agito dos bastidores? O agito propriamente dito é exatamente o acordo do Mercosul com a União Europeia. E hoje, Adri, no Financial Times saiu um editorial muito importante, falando inclusive que a Europa perdeu tempo não dando atenção para os países da América do Sul e que a China foi comendo pelas beiradas, não disseram nessas palavras, mas exatamente isso que eles quiseram dizer, e agora a Europa, arrependida, tenta puxar de volta esse mercado que a China tomou, e com muita competência e com muito dinheiro. Acontece que o Lula, o presidente Lula, que está liderando isso, o Brasil que assumiu a presidência do Mercosul, né, dessa vez, nesse ano, ele coloca algo que é claro, é impossível cumprir os acordos que os europeus estão querendo, que eles falam em acordos ambientais e que, na verdade, são medidas protecionistas que os países integrantes do Mercosul não vão poder cumprir. Então, ou eles relaxam um pouco essas medidas, que inclusive colocam sanções, ou isso não vai acontecer. Ao mesmo tempo, o presidente Lula, ele quer ser aquele líder que desencravou esse acordo, pelo menos até o fim do ano, que haja alguma mudança, alguma coisa ande a esse respeito, que por enquanto está tudo parado. Então, esse é o grande assunto dos bastidores. Agora, no final da tarde, a expectativa é para uma reunião junto ao presidente francês Emmanuel Macron, que convocou o presidente Lula, o presidente colombiano e diplomatas da Argentina, para falar exatamente sobre Venezuela, que é outra pedra no sapato aí da diplomacia brasileira, já que anteriormente o presidente Lula andou afagando os ditadores de Venezuela e também da Nicarágua, que é um ponto complicado. Lula voltou atrás nesse discurso, mas agora essa cúpula ela vai ser uma cúpula muito mais para afinar o discurso do presidente Lula, nesse sentido de andar como o líder que quer promover a paz, o líder que quer promover a desigualdade no mundo, aquele que quer cuidar da questão da crise alimentar, né? Saiu um relatório da ONU horroroso, né? Aumentou muito, os dados são assustadores a respeito de fome no mundo. Então, ele está mais focado para esses discursos. Agora, nessa questão política, a diplomacia vai ter que ser bem... Porque é um verdadeiro leque. Imagina, você está unindo a América Latina, o Caribe e a União Europeia. Muito assunto sai disso. E, de fato, é o acordo do Mercosul e a União Europeia que agita os bastidores em Bruxelas, Adriana. Ô Sônia, eu queria voltar um pouquinho no assunto da ONU, porque o presidente Lula, em outras oportunidades, bateu forte no Conselho de Segurança da ONU. Só que dessa vez ele fez isso na frente de todo mundo lá.
Ele disse textualmente o seguinte: a guerra na Ucrânia é mais uma confirmação de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não atende aos atuais desafios à paz e à segurança. Como é que isso foi recebido, hein? Porque foi direto. Ele foi direto e reto. Ele não poupou palavras, e isso realmente é uma convicção e é uma postura que o governo brasileiro está querendo reiterar. Por quê? Ele já disse em outras vezes que a geopolítica mudou e que ele não se conforma que a ONU é uma estrutura de 1945 e agora você tem uma China, que você tem uma Ásia que está crescendo muito, você tem uma Índia que também está crescendo muito e você tem uma América Latina. Por que que esses países não podem fazer parte das decisões, né, vamos dizer assim, desse clube, né, privilegiado que foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial? O que o Lula está colocando assim, o fazer parte do Conselho de Segurança é um desejo muito antigo do Brasil, já no seu primeiro mandato. Então, todas as vezes que ele discursava, mas era um discurso mais ameno, era um discurso estilo Lula 1. Olha, nós precisamos fazer parte do Conselho de Segurança. Agora que ele entrou no Lula 3 e que ele não está mais, ele não está com papas na língua, ele falou, foi claro o recado. E com essa, vamos dizer, com esse discurso da nova geopolítica, quer dizer, não é mais aquele mesmo formato. Né? Você tem aí um Oriente que está muito rico, que está um mundo totalmente globalizado, um mundo que você não pode mais falar em não ter sustentabilidade, por exemplo, que esse é um discurso, é isso que tem fortalecido, inclusive, os encontros do clima, as COPs, né, que acontecem no final do ano e que dessa vez a COP28 vai acontecer em Dubai. E ele também já prepara o discurso para a COP 30, que acontece em 2025 no Brasil, assim como em agosto, um grande encontro sobre a Amazônia, que é muito importante. Então, é nessa direção, é nesse tipo de discurso que o Lula quer firmar agora o seu governo. Claro que, assim, você tem que tomar cuidado com as palavras, principalmente quando você fala Estados Unidos e Europa não gostam, essa é uma notícia que repercute aqui negativamente, quando ele afaga os ditadores como Nicolás Maduro, por exemplo. Isso é uma coisa que é vista como uma incoerência. Lula é visto aqui, principalmente aqui na França, como um grande líder de centro-esquerda, né? Ele sempre foi visto como um líder de centro-esquerda e uma pessoa que tem muito a contribuir com a paz, com a questão do combate à fome, com a questão da inclusão, né? Da inclusão social, que o presidente fala muito. Então, se o Lula, no exterior, que ele encanta plateias, acho que foi aquela frase, né, do encantador de serpentes, né? O Lula, uma vez eu fui fazer a cobertura dele no Irã, era o Lula 1 ainda, quando estava no auge. Ele entrou numa reunião com o Ahmadinejad, com o presidente iraniano, e que era uma coisa muito tensa, era um acordo muito tenso. Sério, ele saiu abraçado com o Ahmadinejad, assim, falando e a reunião, e no fim, toda essa viagem foi um sucesso. Então, se a coisa for focada mais na diplomacia, na neutralidade do Brasil, eu acredito que possa ser uma boa viagem, principalmente porque ele está, enfim, viajando muito para o exterior, que é para colocar essa sua posição como líder da América Latina no mundo. Agora, se questões internas do Brasil, como o antibolsonarismo, como, enfim, as coisas que acontecem aqui começarem a vazar, ele perde um pouco dessa fleuma aí de líder que ele tá se colocando novamente no mundo. Então, essa é a análise que a gente faz aqui de bastidores. Porém, nessa questão do acordo Mercosul e União Europeia, o Lula conseguiu unir gregos e troianos quando ele reafirmou a soberania na Amazônia. Ele agradou até quem não votou nele, vamos dizer assim. Porque ele falou, não, o que esses gringos estão querendo, isso em bom português entre nós, é realmente ter vantagem aí diante de todo o nosso patrimônio, e isso não vai acontecer. E essa posição ele já deixou bem clara. É isso. Só para a gente concluir, então, o Brasil enviou na última sexta-feira para os pares do Mercosul uma contraproposta para esse acordo que, como a Sônia explicou, está empacado há mais de 2 décadas, que é esse acordo com a União Europeia. Brasil e seus pares agora têm que fechar, ter um acordo em qual será essa contraproposta que vai ser apresentada à União Europeia para tentar, dentro desse prazo ainda desse ano, tentar acelerar a finalização desse acordo. Separei aqui 2 frases que foram muito claras em relação a isso, em que o Lula disse exatamente sobre o acordo Mercosul e União Europeia, que é o que mais interessa ao nosso país e à região. A prioridade deve estar baseada, é prioridade
esse acordo e deve estar baseado na confiança mútua e não em ameaças. A defesa de valores ambientais que todos compartilhamos não pode ser desculpa para o protecionismo. É isso, então, o resumo do que ele disse em relação ao possível fechamento do acordo. Ó, o dia que fechar, a Sônia Blota vai estar aqui com a gente, porque ó, vai ter que tocar tambor. Nossa, vai ser assim um momento histórico, né? A gente não vê a hora de fechar ou não fechar esse acordo, pelo menos que se defina uma posição. Eu, particularmente, eu acho que os dois lados têm muito a ganhar com esse acordo. É uma questão de sentar e conversar. Agora, sanção não pode, né? Eu moro aqui na Europa, a gente sabe que, por exemplo, a agricultura aqui é subsidiada, é bem diferente, né, do modus operandi brasileiro, que é muito mais difícil, que tem um código florestal por trás. Então, eles são bem espertinhos na hora de querer vantagem deles. Mas o que eles precisam do Mercosul, eles precisam sim. E acho hoje, te arrisco a dizer, posso estar sendo até exagerada, eu acho que hoje a Europa precisa mais do Mercosul do que o Mercosul da Europa. Tá certo, Sônia. Contamos com você sempre aqui entre nós, viu? Beijo grande, obrigada demais. Pra você, Obrigado, querida. Eu que Sônia. agradeço. Beijo, Fábio. Beijo. Saudade Beijo. de vocês, hein? Aguardando visitas. Opa! Vocês já prometeram. Já vamos pedir as A Adriana férias, já então. veio me ver, o Fábio não veio, não. A gente marca. Um Beijo, tchau, tchau. tchau. Beijo, tchau, tchau.